Sua seleção hoje. Vamos lá, então, fazer a nossa prece para dar início ao nosso estudo. Mestre Jesus, querido amigo, aqui mais uma vez estamos, Senhor, certos da tua presença que incansável nos concede nessa caminhada. Permita, Senhor, que nesses instantes nós possamos formar as nossas vibrações de paz, de alegria, de energia pura, de fraternidade, para que possamos nos encher, Senhor, da tua graça, nos fortalecendo para a nossa caminhada. Se conosco, Jesus, para que enxerguemos a tua luz nesse nosso caminho. Muito obrigada, que assim seja. Vamos lá, né, gente? Mais uma vez aí com o Simão Pedro, falando para nós aí sobre o nosso mestre, trazendo para nós mais algo sobre o nosso mestre. Fica à vontade, Simão. Beleza. Quanto tempo que eu tenho, Conceição? Nós vamos até 8h30. Tá, legal. Vamos lá. Mais uma vez, voltando ao grupo, né, para um bate-papo, espero não ser um monólogo, né? Vamos trocar ideias, né? Aqui eu vou ser, digamos, um motivador para a gente trocar ideias, porque essa é a finalidade de um grupo de estudos, né? O grupo de estudos não é uma sala de aula, é um grupo de pessoas que vão trocar ideias, que vão trocar experiências, vão trocar interpretações. Essa é a ideia de um grupo, né? E a Conceição me passou uma proposta de assunto, de tema, que é o capítulo 8, né, do Evangelho de João, do versículo 12 ao versículo 59. Então é um texto, diria assim, um pouco longo, né? Considerando a característica de estudos do grupo, que sempre estuda, digamos que, trechos menores. E esse conjunto, vamos dizer assim, do versículo 12 ao versículo 59, ele é um conjunto que a exegese divide em duas partes apenas, né? A primeira parte eu chamaria uma parte vocativa, Jesus se explicando, vamos dizer assim, se identificando, e uma segunda parte que é, diria, a, a densidade teológica do texto, porque esse é um texto efetivamente denso. Denso não no aspecto de complexo, mas eu diria denso e ao mesmo tempo intenso teologicamente, porque é o texto em que Jesus vai afirmar de uma forma radical, no sentido de raiz, né, de uma forma profunda, a sua própria identidade. Ele, não, ele vai falar de uma maneira simbólica, que serviu de base para aspectos teológicos, mas ele vai falar sobre a sua verdadeira identidade. É esse o trecho joanino. Já que o Evangelho de João, o Eliseu Rigonati, ele chamava de o Evangelho da espiritualidade. Ele chamava Mateus de o Evangelho dos humildes e João ele chamava de Evangelho da espiritualidade. E o Atos dos Apóstolos, Rigonati chamava de o Evangelho da mediunidade. Então, por que João é o Evangelho da espiritualidade? Porque João trata esses sentidos profundos. João não é cronológico, João não é factual, João ele é, digamos, espiritualizado o texto. Ele trabalha com a ideia, toda a sua estrutura, com a ideia de mostrar essa, entre aspas, divindade de Jesus. Mostrar um Jesus mais espiritualizado e menos corporificado. Então, essa é a ideia do Evangelho de João. Por isso, ele não se preocupa muito com narrativas de cronologia, diferente dos outros. Ele se ocupa mais em buscar a essência das conversas, dos fatos. E aqui, essa passagem, esse primeiro conjunto que a exegese trabalha, que é do versículo 12
ao versículo 20. É a parte que Jesus traz uma ideia simbólica. Quando ele vai dizer aqui, eu sou a luz do mundo, aí sim é preciso contextualizar. Esse momento que Jesus fala é durante a festa dos tabernáculos. Aqui é a chamada festa das tendas, que é uma festa que acontece no mês de outubro, meados de outubro, início de outubro, final de setembro, que comemora a travessia do povo do deserto no aspecto de que eles moravam em tendas, eles viviam em tendas, e que o Senhor habitava numa tenda, já que havia o tabernáculo, que era a tenda onde ficava a Arca da Aliança, né? Então ele comemora esse período da moradia fora de uma cidade, da moradia nômade. Então, por isso chama a festa dos tabernáculos, que quer dizer tenda, e é interessante, eu até passei essa festa na, em Israel, e é uma festa que as pessoas montam tendas nas ruas. Então elas saem de casa e vão viver na tenda durante uma semana. Então eles montam as tendas na frente das casas, nas ruas, e ali ficam o dia todo, dormem ali na tenda, comem na tenda, como quer dizer que eles estão revivendo o período em que as pessoas andavam, perambulavam pelo deserto, o povo de Israel perambulava. E é interessante observar porque que Jesus traz a ideia de luz do mundo, porque durante esse período havia o guiar do povo e uma tocha, né, uma tocha divina, uma parede, uma coluna de fogo, que iluminava o caminho desse pessoal durante o período da noite, uma coluna divina. Então, como estavam na festa dos tabernáculos, Jesus usa o simbolismo de dizer eu sou a luz do mundo. Porque estavam comemorando a travessia na escuridão e tinha a tocha divina que se materializava iluminando o caminho. Quando Moisés tira a água da pedra, também ali vem a coluna de fogo. E essa coluna de fogo é que guiava as pessoas. Então Jesus ele vai começar esse momento de se identificar falando que ele era como aquela tocha de fogo que direcionava, que iluminava os caminhos daqueles que perambulavam pelo deserto em busca da terra prometida. Então é como se ele estivesse dizendo: eu guio vocês. Se vocês não seguirem a luz, vocês não conseguirão chegar à terra prometida como chegaram os antepassados. Então, por isso é que ele traz o simbolismo, né? Eu sou a luz do mundo. E veja que quando ele fala de luz do mundo, lá no capítulo 5 de Mateus, referindo-se aos apóstolos, vós sois a luz do mundo, ele usa o sentido de iluminação. Ele diz, né, vós sois a luz do mundo e não se põe a luz sob o alqueire, mas no velador e etc. Aqui ele usa a luz do mundo não no sentido da luz em si da iluminação, ele usa no sentido de orientação. Por isso ele diz, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Então ele se coloca aqui como sendo, porque aquela coluna de fogo, ela andava, ela ia andando, marcando o caminho, iluminando por onde eles iam passar. Então Jesus aqui se compara a essa ideia, né, dizendo que quem o segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então aqui ele mostra algo muito mais profundo. Está dizendo que o que ele orientava era para a vida, era o sentido de vida. E é interessante também porque ao Jesus dizer eu sou a luz do mundo, ele deixa de ser um refletor. Ele não reflete luz. Ele é a fonte primordial. Ele é a luz. Então ele não faz um reflexo.
E nós vamos ver isso quando ele utiliza a expressão eu sou, por algumas vezes aqui no texto. Ele usa essa expressão eu sou, Jesus, 7 vezes em toda a estrutura neotestamentária. E boa parte delas está aqui, né? Porque ele vai se identificar como a própria luz e não como um reflexo, um refletor da luz. Ele não traz luz, ele é a luz. Ele não é um refletor que reflete a luz divina. Ele é a própria luz divina. Então veja como ele cria um aspecto aqui de identidade. Ele se identifica com o próprio Criador. Não é que ele se diz o Criador, mas se diz identificado plenamente. É aquela luz que ele alegou que nós a teríamos, embora nós não fôssemos, mas nós teríamos essa luz, todos nós temos, aliás, porque ele diz assim lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, o capítulo 6, ele vai dizer: se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Ele veja, se a luz que há em ti forem trevas, ou seja, ele já afirma que nós temos a luz. Ele não tem a luz, ele é a luz. É importante nós percebermos, ele é a luz. E nós temos. E ele diz isso 2 vezes no Evangelho de Mateus. Uma no 5, outra no 6. Quando ele diz lá, brilha a vossa luz diante dos homens. Brilha a vossa luz. Ele não diz, crie uma luz. Ele já parte do princípio que nós temos, brilhe diante dos homens. Depois ele diz, se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão essas trevas? E se nós temos a luz, e Jesus se diz a luz, é porque nós temos em nós esse ensino, esse farol que ilumina, né? Aí sim, nós somos refletores. Jesus é a fonte primordial. Então nós dizemos, temos luz. E ele diz, sou luz. Então nós o temos e somos os refletores quando vivenciamos os seus ensinos. E aí ele segue aqui, fechando essa lógica, ele diz: então, se lhe objetar os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo? Ele está dizendo, eu sou a luz. Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. E diz, respondeu Jesus, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Veja que força, como é importante isso. Sabemos de onde, ele diz que sabe de onde veio e sabe para onde vai. E se nós olharmos a nossa estrutura, nós não sabemos de onde viemos. Ah, sim, viemos de Deus, fomos criados, mas não sabemos nem quando, nem onde, nem nada. Isso é o que está na questão 78 do Livro dos Espíritos. O mistério. Quando Deus criou, é um mistério. Para Jesus não é mistério. Tamanha identidade que ele tem com o conhecimento divino. Porque eu sei de onde vim e sei para onde vou. Então, por isso o testemunho dele é verdadeiro. Agora, ele vai fundamentar mais ainda. Porque ele diz: vós não sabeis de onde venho e nem para onde eu vou. Ou seja, vocês não fazem a mínima ideia de quem eu sou. Vós julgais segundo a carne. E ele, que tudo podia entender, disse: eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então o testemunho dele não é único. Quando ele diz assim, então, eu não sou só eu, mas sou eu e aquele que me enviou. Então são 2 testemunhos. Não é só o dele. Porque aquele que o enviou, só o enviou porque ele era quem ele era, Jesus. E aí ele vai trazer a fundamentação para a fala dele.
também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Na verdade, lá, isso é o Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, capítulo 19, versículo 15, lá diz que o testemunho de duas ou três pessoas. Testemunho de duas ou três. Né? Então, duas ou três, duas bastaria. Então ele diz: olha, meu testemunho é verdadeiro. Quando eu digo eu sou luz, sou eu e aquele que me enviou que estamos dizendo. Então somos dois. E é interessante essa questão das testemunhas, porque ela nos remete à transfiguração. Né? Jesus, ele transfigura-se, aparece Moisés e Elias, e transfigura-se com três testemunhas, né? Pedro, Tiago e João. Bastava duas, mas ele tinha três. Por quê? Porque foi dito por Jesus que eles só poderiam falar dessa transfiguração depois que o Filho do Homem subisse aos céus. Então, na verdade, ficariam só três pessoas, uma falando e duas testemunhando. Então, veja como Jesus se ajusta para a transfiguração seguindo a lei mosaica. Ele leva três pessoas, porque depois uma ia contar, duas testemunharia. A outra contava, duas testemunharia. A outra contava, duas testemunharia. Então ele dava a segurança jurídica para a narração do fato. Então veja que Jesus ele tinha o cuidado, por isso ele dizer que se daria o verdadeiro cumprimento. Então ele tinha todo o cuidado para falar, para não deixar nada na dúvida. Então, olha, a lei não fala que duas testemunhas bastam? Então, se um está falando que transfigurou Jesus e apareceu Moisés e Elias, dois estão confirmados, então é verdadeiro. Porque a lei mosaica ela diz isso, é verdadeiro. Então, aqui nesse caso, Jesus traz dizendo: eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Ele não diz eu testifico de mim e eu sou dois. Não, eu e mais um, aquele que me enviou. Depois ele conta quem o enviou, o Pai, né? O Pai que me enviou. E aí, mais uma vez, vem a ideia, né? Quando Jesus fala, né, que eles, o juízo deles é segundo a carne, né, diz, vós julgais segundo a carne, mostra isso à frente quando eles vão perguntar onde está teu pai. Mais uma vez estão analisando Jesus segundo a carne, né, perguntando ali onde está teu pai no aspecto pai genitor. E ele responde: não me conheceis, a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Proferiu ele essas palavras no lugar lá da oferta, do gasofilácio, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, aqui, esses versículos, Jesus está se apresentando como um guia, como o Messias, né? Como esse, esse esperado, esse desejado, né? Como guia, como orientador. Né? E aí, depois, ele já vai ampliar um pouco o conceito para o eu sou. Né? Então, é importante esse aspecto, porque ali Jesus fala, nesse conjunto, só dos elementos espirituais. E as pessoas que o ouviam só entendiam os elementos materiais, Material. os elementos corporais. Então imagina, né, Jesus batendo em ferro frio, né? Mas ele ali afirma, ele ali coloca a sua natureza. E um ponto chave ali, ele deixa claro que ele é enviado, que ele era um enviado. Então vejamos, ele era o enviado. E é bom nós gravarmos esse enviado para olhar o eu sou depois, que ele vai dizer aqui à frente. Então aqui ele deixa claro que ele não era o pai, ele era o filho. E ele era o enviado. Ou seja, ele tinha uma missão a cumprir. Ele não, e essa missão que ele tinha que cumprir, nós veremos depois, ela era antiga. Não era a partir do momento que ele havia chegado aqui. Nós vamos ver logo à frente essa lógica que ele vai trazer. Então, essa resposta de Jesus
ele vai dizer então que o testemunho dele era válido, porque ele tinha consciência de quem ele era, de onde ele veio, para onde ele ia, eles não tinham, e ele era enviado. E quem o enviou também podia dar testemunho dele, que era o próprio Pai. Né? E então é interessante isso, porque os judeus nunca se referiram a Deus com a expressão de pai. Para eles, pai era o patriarca, era o Abraão. Né? E Jesus foi. Então, quando Jesus dizia o pai, ele não estava dizendo o pai no conceito dos judeus, que pai para eles é Abraão, né? O pai da nação. Agora o Cristo estava, Jesus estava indo além. Então, esse é um conjunto, né, que a gente verifica aqui nesses versículos 12 a 20. Querem fazer algum acréscimo? Alguma observação? Tranquilos? Então vamos para frente. Agora o outro é um conjunto maior, que Jesus vai fazer uma defesa. Aí, veja, a primeira parte ele se apresenta. A segunda parte ele vai fazer uma defesa da sua missão e a defesa da sua autoridade. Porque afinal ele estava debatendo com os doutores. Então ele tinha que fundamentar, ele tinha que fazer a sua defesa. Né? Então ele vai falar da sua origem, vai falar do seu destino, vai demonstrar a incompreensão dos próprios ouvintes. Né? E é nesse conjunto aqui que Jesus repete, né, uma, aquela ideia, né, que é o tema central de toda a conversa, que é o de onde eu vim para onde eu vou. E reforçando que para onde ele vai, eles não podem ir. Então, aqui é o grande conjunto da defesa, né? Que mostra um equívoco dos judeus de não interpretarem a fala de Jesus, de dar uma literalidade à fala dele, uma literalidade terrena. Né? Tanto que quando ele diz que eu vou para onde vocês não podem ir, para onde vós não podeis ir, as pessoas pensam que ele vai se suicidar. Ah, então ninguém pode ir com ele, ninguém se suicida. Então, veja como era o cenário, né? O grupo das pessoas com quem ele conversava. Né? E depois a gente lê, mas ele faz um, uma centralidade, né? Que é o versículo 24, ele faz uma centralidade na afirmação, né? Dizendo: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Né? Isso aqui, essa afirmativa é interessante, né? O ego emini, né? Do grego, né? Que significa aquela ideia que está lá no capítulo, no versículo 14, do capítulo 14 e 15 do capítulo 3 do Êxodo, quando ali aparece a sarça ardente. E vai ter um detalhe, né? Quando Moisés pergunta o nome, a sarça ali responde: eu sou o que sou. Tá. Só que em seguida, no versículo 15, ele vai dizer: diga ao povo que eu sou te enviou. Então, eu sou aqui não é uma conjugação verbal. O eu sou aqui é a referência ao que conversou com Moisés. Aqui não é o verbo ser conjugado na primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Não é eu sou. Eu sou é um nome. É uma expressão que significa um nome. Nome de quem? Daquele que estava conversando com Moisés. Então a gente começa a perceber alguns aspectos aqui, né? Que depois a gente vai trabalhar um pouco mais. Estou fazendo um apanhado para a gente poder, porque o texto é longo, né? Para depois ficar lendo, né? Então é interessante observar isso, que é uma afirmação direta da sua identificação, não da sua identidade divina, mas da sua identificação divina. Não tem problema. Né? É, e aí, depois, no mesmo conjunto,
ele vai trabalhar com a mensagem, e a chave ali do conjunto é a ideia da liberdade, né? Da liberdade e da escravidão, que vai ter outra dificuldade. Eles vão achar que estava se referindo à escravidão daquele povo, e eles vão dizer, nunca fomos escravos, né? Mas Jesus está se referindo a uma escravidão espiritual, moral. Então ele vai trabalhar aqui o elemento, o Moisés que vai libertar dessa escravidão, não é o Moisés, né, pessoa, é a verdade. Por isso ele dizer lá no versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará, vos fará livres. E ele vai dizer lá, se nós olharmos o capítulo 14 de João mesmo, né, versículo 16, ele vai mostrar que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ou seja, a verdade ele se identifica com ela. Nós vamos olhar versículo 17, capítulo 17 de João também, Jesus dizer, né, a minha palavra, a tua palavra é a verdade, né, se referindo a Deus. Então, aqui, veja, festa dos tabernáculos. Vamos sempre voltar no contexto. Festa dos tabernáculos, comemorando, rememorando, melhor dizendo, o período do Êxodo, né? Quem conduzia o povo libertando do Egito? Moisés. Aqui Jesus está falando de uma escravidão. Aqui Jesus está falando de outra escravidão. E tem um libertador. Quem é o libertador? A verdade. Então, veja, sempre a gente vai fazendo a correlação com o contexto. Ele se coloca como a coluna de fogo que guia o povo, e ele diz que essa coluna de fogo que é ele é a verdade. E a verdade é que está libertando dessa escravidão que ele se referia, como nós vamos ver no versículo 32. Né? Então, é um outro ponto importante. São 4 pontos nesse conjunto de versículos, né? Que vai do 21 ao 59. Né? Então, ele vai trabalhar essa escravidão. Né? Ele vai trabalhar, além da linhagem física dos judeus, né, daquele povo hebreu, ele vai colocar que ele, o Cristo, por falar a verdade, por trazer a palavra divina, e a palavra divina é a verdade, né, lá do capítulo 14 de João, ele vai dizer, então, eu liberto, mas eu não pessoa, eu aquilo que eu ensino, eu a verdade que trago, né? Que é então o grande Moisés da libertação da escravidão espiritual que as pessoas viviam. Né? E aí Jesus faz uma explicação para mostrar que ele não estava se referindo à escravidão política lá do Egito. Depois nós temos um outro conjunto, do versículo 39 ao versículo 47, que também traz um outro contexto, que é uma controvérsia que Jesus vai trabalhar sobre a paternidade. Tá bom, quem é esse pai que você está falando? Já que todos são filhos de Abraão. Então, ele vai mostrar que dizer-se filho de Abraão não é ser filho de Abraão. É preciso ter o comportamento de Abraão. Por isso ele vai dizer que são filhos do diabo. Né? Depois a gente lê lá também. E aí ele vai trabalhar essa ideia, né, que Jesus não vai negar a linhagem física, né, deles, né, dos judeus, não, todos são da linhagem de Abraão. Porém, ele vai contestar a linguagem espiritual, a linhagem espiritual. Por que contestar a linhagem espiritual? Porque o que eles estavam fazendo, Abraão nunca faria. E o que Abraão fazia, eles não estão fazendo, que é a entrega absoluta a Deus. Então ele vai dizer, olha, espiritualmente vocês não são da linhagem de Abraão. Né? Pelo contrário, vocês são filhos do diabo. Né? Por que esse diabo? Né? Ele vai explicar que diabo é esse, porque na Bíblia nós temos diversos tipos de diabos. Né? É diferente de Satanás, é diferente de espírito imundo. O diabo ali trabalhando, nós temos alguns tipos de diabo. Temos o diabo que aqui Jesus vai chamar de pai da mentira, e nós temos o diabo que conversava com Deus, lá como na parábola do livro de Jó, que andava lá entre as reuniões entre os anjos, ou seja, era um diabo que tinha o green card, né, lá no céu, né, junto com Deus, ele vivia com Deus, ele participava das reuniões, ele sabia de coisas que nem Deus sabia. Né, como Deus perguntou para ele, né, você que anda pela terra, o que me diz do meu servo Jó?
né? Então, agora é o diabo que Jesus vai se referir aqui, é aquele pai da mentira, lá do Gênesis, né? Aquele que foi homicida desde o início, né? Que, etc. Então, esse é um outro conjunto que nós teremos. E um último conjunto desses versículos, né, que a exegese separa como um título só, é a questão da afirmação suprema de Jesus, né? Quando ele vai dizer que ele já existia antes de Abraão. E isso causa um problemão, né? Dizem a ele, você não tem nem 50 anos e diz que conhece Abraão, quer dizer, antes dele, né? Então, mais uma vez, Jesus vai trabalhar esse ponto, né? E eu diria que é o grande, que é o clímax de toda a passagem, a revelação máxima dele. Quando ele diz lá que Abraão ele exultou em ver esse momento que eles estavam passando. E Abraão, se tivesse ali, Abraão estaria exultante, né? Porque viria coisas, ou seja, o Cristo, que eles estão vendo e Abraão nunca não conseguiu ver, né? E aí Jesus fecha ou melhor, o evangelista fecha esse conjunto com a expressão eu sou de novo, né? Que é quando Jesus vai dizer lá, né, de uma forma mais profunda, o eu sou, né? Que antes que o mundo fosse, eu sou, né? Então é interessante isso. E é óbvio que isso gera uma reação imediata das pessoas, que é querer apedrejá-lo, embora ninguém tenha feito isso. Então, Era uma quando eu disse, blasfêmia, João? Por que que isso era pecado? Era blasfêmia? sim, ele Que estava se seria- dizendo o próprio Criador, né? Isso é uma blasfêmia, né? O blasfemo é aquele e o herege é aquele que depõe contra a sua própria religião, né? Não é blasfemo quem não for da mesma religião, não é herege quem não for da religião. Se um gentil falar mal de Deus, está falado. Agora, o judeu não poderia fazer uma blasfêmia dessa. Aliás, isso é que custou a crucifixão, né? Quando lá no interrogatório ele aceita o título de se dizer filho de Deus, né? De conhecer o Deus. E isso foi a blasfêmia maior, né? Então isso pesava muito. A tradição judaica, nesse aspecto, a blasfêmia, ela é, digamos, o pecado capital, né? É, pode-se fazer muitas coisas. Até Jesus ele traz isso também, né? Já que ele convivia naquela cultura, ele diz, né? Pode-se até blasfemar contra o irmão, mas não se pode blasfemar contra o Espírito Santo. Quer dizer, o Santo Espírito não pode se blasfemar contra Deus. O próprio Cristo vai dizer isso lá à frente em João também. Então, interessante perceber que há, sim, uma reação desse grupo, né, de fariseus, de doutores, né, não somente fariseus. Então, nesse conjunto, a gente tem o quê? Por isso que eu disse no início que é denso teologicamente. Nós temos ali uma cristologia, que é a identidade de Jesus. Porque o texto ele é uma escalada progressiva de autorrevelação. Gradativamente Jesus vai se revelando, né? Até chegar lá no final dizendo eu sou, né? Eu sou, ou seja, eu estou lá desde o início. Então, ao mesmo tempo, trabalha a ideia de discipulato e fé nesse conjunto, porque ele vai trazer Abraão e vai criticar os filhos do diabo, dizendo: vocês não têm a fé que Abraão tinha, que Abraão tinha a fé que iria sacrificar o filho. Então, é uma fala, quando ele traz Abraão, ele quer trazer não na figura do patriarca, mas na figura do exemplificador. Então, que eles seguissem o exemplo de Abraão, né? Então, tem ali a ideia do discipulato, né? E tem ali um conflito espiritual, que é a questão de luz e trevas, que é um conflito cósmico, né? Que ele traz aqui já abrindo o capítulo, e vem trabalhar a liberdade e escravidão, a liberdade espiritual, a escravidão espiritual. Então, é esse o conjunto. Então, agora, com essa panorâmica, vamos fazer algumas leituras dos versículos que compõem essa panorâmica aqui do 21 ao 59. Ele diz, né, vai seguindo, né, o texto, e ele vai dizer assim,
os judeus, né? Como Jesus diz, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso próprio pecado, porque não estão compreendendo o que ele era. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Veja Jesus mostrando, gradativamente. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Tá parecendo aquela conversa escolar, né, das adivinhações. Né? Ele vai trabalhando do macro para o micro, né, do todo do genérico para o específico. E aí ele diz, né, pois, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, olha, se vos não credes que eu sou, ele está voltando lá antes da lei. Ele está voltando bem antes da lei. Né? Ou seja, a lei vem depois do eu sou, né? Que vem depois do Moisés ali, ou com Moisés. Né? Então ele volta antes da lei. Então lhe perguntaram: quem és tu? Ele falou: eu sou. Quem és tu? Respondeu Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Eu estou dizendo quem eu sou desde o início. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então, veja como é que ele vai falar: olha, eu converso com a turma de cima, eu converso com o homem, né? com o cara. Né? Então, veja, vocês não. Eles, porém, não atinaram que ele falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim, mas falo, que nada faço por mim, mas falo como o Pai me enviou, me ensinou. Então veja a comunhão dele com o Pai. Né? Ele é a voz direta. Né? E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Opa, já teve um ganho ali, muitos creram, outros não. Então, veja que não é um diálogo com poucas pessoas, não é uma fala para poucas pessoas aqui. Ele está falando com muita gente. Né? Por isso esse cuidado de ir decompondo. Né? Muitos creram nele, outros não. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido, aqueles que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa fala não foi para todo mundo. As primeiras falas para todo mundo. É como se ele dissesse: agora vem cá, a turma que passou a me seguir, né, aqueles que creram em mim, deixa eu deixar um recado aqui com vocês. Se vocês seguirem o que eu estou ensinando, vocês ficarão livres. Os outros continuarão escravizados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então veja que ele faz isso bem aos que creram nele. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí vem a outra turma que não creu nele. Então veja como é que está dialogando, né? Todo mundo, depois uma parte crê, outra não. E ele diz: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então ele está dizendo: olha, eu não estou falando na escravidão política, estou falando na escravidão do pecado. Ou seja, a pessoa que permanece no erro, tendo a oportunidade de sair do erro, tendo a oportunidade de aprender, e permanece no erro.
E aí ele diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Olha que frase interessante. Né? O que ele quer dizer na casa? Na casa, no aspecto da imortalidade, na casa do pai. Né? Ele diz: olha, o filho, vocês não podem ser escravos, vocês têm que ser filhos. Porque o escravo, ele não fica sempre na casa, mas o filho sim. Então, melhor do que ser escravo do pecado é ser filho de Deus. E ele diz: para sempre. Veja esse aspecto, né? Ou seja, da imortalidade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o Filho que traz a mensagem é a verdade liberta. Aí sim sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Ou seja, não, todos sei que todos somos descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Olha como é que ele joga, faz o jogo agora. Meu pai e vosso pai. Ele diz vosso pai, assim, na linhagem humana. Né? E ele quer dizer o seguinte: olha, vocês são da descendência de Abraão e quer me matar, ou seja, Abraão não quereria me matar nunca. Se Abraão visse o que vocês estão vendo, em outras palavras, ele não quereria me matar. E vocês estão querendo. Né? Então, quer dizer, eu estou dizendo que eu vivi junto e vi junto com meu pai. Aí veja o pronome possessivo, né? Meu pai, não é o pai, como ele diz anteriormente, o pai, o Sim, pai. irmão. Agora ele fala, não, o meu, porque está falando da relação dele com Deus. Ele É não está muito falando da legal relação de todos com Deus. essa perspectiva que ele coloca, né, da visão de cada um de Deus, é muito sapiência mesmo, é E, muita não, divindade, né? o pronome é fundamental aqui. Né? Porque se a gente observar, Conceição, em outros momentos já lemos, ele fala o pai, né? O pai, o pai, o pai. Aqui ele já usa o meu. E depois usa o vosso, ali no mesmo ponto. Né? Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Ou Então, seja, vocês não estão indo para o pai que eu quero que vocês conheçam. concebe um Então, pai e a gente concebe outro. agora veja, ele sequência. Nosso pai é Abraão. Nosso. Né? Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, que eu vos tenho falado a verdade, que eu ouvi de Deus. Veja, eu ouvi de meu pai. Aqui agora eu ouvi de Deus. Opa, eu sou filho de Deus, eu ouvi dele. Assim vocês não procederam. Assim não procedeu Abraão. Se Abraão não quis fazer isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Veja que interessante essa forma, né? Como dizer, você é meio bastardo, então, porque você não está seguindo a tradição, você não está seguindo o que nós seguimos, então você é bastardo. E ele replica: se Deus fosse de fato vosso pai, porque ele diz, não, nosso pai é Deus. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Olha que discurso teológico é isso aqui. Por isso que eu disse, isso aqui é um texto de grande aprofundamento teológico, né? Porque teológico no sentido assim da logia de Deus, do estudo de Deus. Né? Está mostrando, olha, vocês estão falando sobre Deus, eu estou falando sobre Deus, mas o Deus que vocês estão falando não é o Deus que eu estou falando. Porque o Deus que vocês estão falando é o terreno. Eu estou me referindo ao Deus eterno. Né? Tipicamente o eterno. Né? Porque é interessante isso, porque para os judeus, Deus é o eterno. Eles chamam de Deus por eterno. O eterno, o eterno, o eterno. E aqui Jesus está dizendo: olha, vocês não estão entendendo o que é o eterno. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Olha, perguntando: por que vocês não compreendem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai.
e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele está mostrando, olha, o que vocês estão fazendo não mostra a filiação do eterno, mostra a filiação da mentira. Então, quem é a mentira? É o diabo, e que foi homicida desde o princípio, ou seja, que se revoltou, que é esse homicida desde o princípio? É a figura de Caim, né? Aqui vai para a parábola lá do Caim e Abel. Então ele vai mostrar, foi homicida desde o princípio. E o que ali se colocou na figura de Caim? A inveja, a revolta, né? O egoísmo. Então ele está mostrando, ó, vocês são carregados disso. Então vocês não podem ter Deus como Pai. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Quer dizer, quem vai você não convencer que eu estou em pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não crede? Não me credes? Eu estou falando a verdade para vocês. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha como é que esse discurso aqui ele é inflamante para quem quer crer e inflamante para quem não quer crer, porque está entendendo que está questionando toda a estrutura. E responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tendes demônio? Xingaram o homem agora. Chamar de samaritano, né? É a mesma coisa de chamar um cruzeirense de atleticano, um atleticano de cruzeirense, né? Um palmeirense de corintiano e vice-versa, e assim vai embora, né? Então, usar o termo samaritano, ou seja, samaritano é bastardo, é impuro, né? Então, e tens demônio, veja, não tens diabo, não é diabo aqui, não é o antagonista, né? Não é o mentiroso, é o demônio. Ou seja, pior um pouquinho. O demônio é o agressivo, o demônio é o que destrói. E replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Por isso a fala de Pedro a Jesus, palavra de vida eterna, dizia Pedro. Disseram os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará da morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Olha o nível que está entrando o diálogo teológico. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Olha o que ele está dizendo aqui agora. Meu Pai que vocês falam que é o vosso Deus. Vocês falam que é, não quer dizer que ele seja. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Olha que coisa interessante. Eu tenho que falar que eu conheço, não estou mentindo, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, ele não fala, Abraão, nosso pai, e aqui vai dar para entender, porque ele vai dizer isso lá para frente. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Quer dizer, a visão de Abraão lá atrás. Perguntaram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo: antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Antes que Abraão existisse, eu sou. A construção aqui deveria ser, antes que, se fosse o verbo ser, ele diria: antes que Abraão existisse, eu era. Eu já era. Ele diz: eu sou. Né? Porque ele não está conjugando.
o verbo. Ele está dizendo, eu sou, e eu sou é antes de Moisés, e eu sou é antes de Abraão. Eu sou é é o dirigente, né? Eu sou é o condutor do povo de Israel. Né? Então ali ele se diz assim: o eu sou é Deus? Não, ele diz: o eu sou, eu estou lá. Ou seja, antes que o mundo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então por isso é que ele não disse Abraão, nosso pai, Abraão, vosso pai, porque vocês vieram depois dele, eu não. Veja que discurso Toma, forte, olha um né? Que pedaço, né? Porque eu discurso. também não posso encher a barriga demais, não. Guarda para amanhã, corta um pedaço. Não, Veja como ele causa um problema, né, para si, O, né, porque ele Simão, se apresenta como o próprio eu sou. E só um pouquinho, Paulinho, é interessante observar isso, porque quando nós olhamos lá no livro Consolador, na questão 382, quando se fala da mediunidade, que pergunta, né, qual a verdadeira definição da palavra mediunidade, Emmanuel traz no primeiro parágrafo alguma coisa que nos leva também a pensar. Ele diz assim: a mediunidade é aquela luz que seria derramada, prometida pelo divino amigo, divino mestre, que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido e tal. Quando ele fala isso, ele está se referindo a uma profecia de Joel, lá do capítulo 2 do livro do profeta Joel. Quando Joel diz lá, né, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos terão sonhos, vossos filhos e filhas terão visões e vossos jovens profetizarão. Veja o verbo que o profeta Joel diz. Né? Não é Joel que está dizendo, ele está repetindo. Naqueles dias derramarei. Então era alguém que estava dizendo que iria derramar. Não era Joel que ia derramar. E quando olhamos a questão 382, Emmanuel diz assim: é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre. Então Emmanuel está dizendo que quem disse para Joel derramarei foi o próprio Cristo. Então percebam que o Velho Testamento está com Jesus por trás ali num monte de coisas. Aí nós vamos entender, né, que quando usamos o livro A Caminho da Luz, que Jesus já existia antes do mundo, coordenou a formação e aqui estava para lidar com todo o povo que veio depois. Então, o Jesus ele é velho testamentário, né? Ele não é neotestamentário. Com a ajuda de Emmanuel, fica mais claro ainda que recebeu quem naquele grupo dos espíritos que ele recebe na Terra? Os egípcios, né? Não o povo do Egito, não é isso? Os espíritos com que ele qualificou de egípcios, os indo-europeus, os arianos e os israelitas. Então, diz lá Emmanuel que Jesus os recebe aqui, os israelitas, os espíritos que vieram. Então dá para entender que ele está lá com a turma dos israelitas. E por isso esse eu sou, ele está sempre fazendo esse jogo, né? De dizer eu sou. Né? E é interessante agora a gente entender o eu sou na fala do eu sou com Moisés. Porque aí sim, lá naquele de Moisés, na fala da sarça com Moisés, o eu sou é o verbo, é a conjugação. Eu sou. Né? Eu sou. E aí é importante trabalhar, porque ele não disse eu fui, não disse eu serei, eu sou. O que ele está dizendo? É presente, sempre presente o indicativo. Ele não passou e não chegou, ele está. Ele não chegará, ele está. Ele é. Né? Então, para a ideia do eu sou lá em Moisés, é o verbo para demonstrar que esse é presente. É um amigo presente. Esse não, eu fui, quer dizer, não acabei.
eu serei, não, eu já sou, eu já estou, é isso, né? Então, lá em Moisés, que o eu sou o que sou, só que o próprio eu sou o que sou foi dizer que podia chamá-lo de eu sou, né? Porque ele diz, quando te perguntarem, diz que eu sou te enviou, né? Então ele deu esse termo, né? É, então, aqui veja, Jesus vai fazer essa grande revelação da sua identidade. Eu não sou, eu sou, eu não sou, eu sou, ou seja, eu não sou o que vocês pensam. Eu sou o eu sou. Eu sou o que guia vocês. Não é quer dizer que eu sou o Deus, não. Eu sou o que guia. Né? Quem te enviou? Quer dizer, eu que envio vocês, eu que estou cuidando de vocês. E vocês precisam entender isso. Em resumo, é isso que ele está dizendo. Né? Lá do versículo 12 a esse versículo 59. Né? É, acabou que eu falei, só tem um minuto, né? Para troca de ideias. O Paulinho ia falar uma coisa, eu estava seguindo o raciocínio, Paulinho, desculpa. Não, foi bom você não interromper, você continuar, porque você esclareceu a minha dúvida. Eu estava ainda em dúvida do eu sou, eu não estava entendendo muito. Aí você relatou que é o governador do mundo, quem criou, né, assim, a Constituição terrena, através do Pai Celestial, foi ele. Então, aí eu passei a entender melhor isso aí. E outra coisa, quando você fala a diferença de identidade com identificação divina, aí você acaba esclarecendo nesse ponto aí. Uhum, Né? uhum, A identificação divina, quer dizer, ele é enviado do Pai e ele faz o que o Pai manda, exatamente. E completamente identificado, mas não tem a identificado. identidade divina. Ele É, tem a identificação divina. Porque a identidade divina cairia para a ideia da Trindade. Né? Três em um. Na verdade, é três, né? Não em um, mas três formando o conceito. Né? O entendi. conceito manifesto, o conceito metafísico e o conceito existencial, ou seja, conceito manifesto, o Espírito, conceito metafísico, Deus, conceito existencial, o próprio Cristo. Né? Ô, Então, Simão, oi. comenta pra gente que Jesus fala eu sou, porque ele é espírito puro, ele é. Nós não somos, porque nós Sim, estamos num processo. isso, Um dia perfeito. nós seremos, né? Quando nós Perfeito, formos puros e perfeitos, aí nós podemos falar eu sou. E hoje perfeito, nós não perfeito. podemos falar, né? Eu estou, Sim, João. muito, muito legal. O conjunto, o raciocínio é perfeito, é uma mesma lógica, né? É o que ele diz lá atrás, né? Vós julgais segundo a carne. Nós somos segundo a carne, nós não entendemos essa transcendência, né? Então, é preciso ainda um tempinho bom para a gente chegar em saber de onde viemos e para onde vamos. Né? Por isso, ele ter essa segurança, né? A primeira resposta que ele dá quando pergunta quem testifica, ele fala: o meu testemunho é válido, sim, porque eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. Né? É a fala dele lá. Então é bem dentro dessa lógica, João Batista, de um conceito existencial mais amplo. Essa fala de Jesus aqui, se vocês observarem a forma, a gente consegue perceber até o tom que ele está usando. O tom que ele usa aqui é de Rabi. Quando ele fala à frente, por exemplo, capítulo 14, 15, 16 de João, o tom dele é consolador. É o tom de um consolador. Né? É o não te turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É um discurso consolador. Aqui é um discurso altamente rabinítico. Ou seja, é de alguém que se assumiu identidade para falar: vamos conversar sério? Vocês estão voando demais. Vocês estão conversando demais e não estão sabendo o que estão falando. Vamos botar isso aqui em ordem. Deixa eu te contar claramente quem eu sou. É isso que ele foi fazer. Então, por isso que se a gente lê assim bem com esse cuidado, vai perceber, vai até ouvir o tom de voz dele. É outro tom de voz, é outra estrutura de texto.
Aqui não tem aquela estrutura do apaziguador, do consolador, do conforto de corações. Não, aqui ele está dizendo o seguinte, ô turma, vocês são uma turma inteligente, vocês vieram, vocês são um povo que conhece a estrutura divina, vocês construíram uma excelente estrutura de leis, mas vocês não estão entendendo nada do que vocês estão fazendo. Vocês estão completamente perdidos no que vocês estão falando. Vocês são mais inteligentes do que isso. Na verdade, é isso que ele está dizendo aqui. Né? Vocês não têm a mínima noção do que vocês andam fazendo. E dizem que estão fazendo certo. E dizem que tem por pai Abraão. E estão fazendo tudo que Abraão não faria. Né? Veja como é diferente a entonação, se nós pudéssemos colocar entonação na escrita, né? Quem fosse ler isso aqui em voz alta, leria com uma entonação completamente diferente da entonação lá do capítulo 14, do capítulo 15, do capítulo 16, ou a entonação da prece que ele faz lá no capítulo 17, tudo aqui do Evangelho de João, né? Então, bem observado, e é claramente, né, dizendo que quem ele efetivamente era, qual a sua identidade e com quem ele se identificava, né? Quem ele era e com quem ele se identificava. E existe um respeito dessa perspectiva que a gente traça, né? Eu penso assim, se você consegue fazer até aqui, faça. Eu consigo fazer mais. Eu vou fazendo mais. Você consegue só até aqui, comece por aí, depois você vai chegar no mesmo pai que eu tenho a concepção. E Isso. eu acho assim bacana quando a gente vê a justiça de Deus, a bondade de Deus, ao considerar essa perspectiva que a gente tem dele, da bondade e da misericórdia de Deus. Eu, né, É, eu vejo assim. perfeito. Não, mas é assim, né? De fato é assim. Então, assim, esse texto é um texto que eu diria assim, fundamental para entender a reivindicação que Jesus faz, que é a reivindicação de origem divina, ou seja, de um ser advindo identificado com o Criador, e também entender o porquê do radicalismo das pessoas contra ele. Porque esse discurso aqui, gerou um radicalismo dos outros. Veja que depois que ele fala que os que creram nele, em uma frase ele fala para os que creram, todo o resto é para os que não creram. Ou seja, o debate dele é com os que não creram. Os que Uhum, creram só tem uma frase, né? Para uhum. aqueles que creram em mim, que creram, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Acabou a conversa. Agora, com os outros, veio para o debate, né? Então, é uma. É importante isso. E essa identidade do eu sou não quer dizer que ele conversou com Moisés na sarça. Ele quer dizer que ele é o princípio, né, nesse aspecto. Ele está antes do. Não é o princípio do universo, não é o Bereshit lá do Gênesis, do primeiro capítulo, primeiro versículo. Esse é do universo. Ele é desde o princípio do mundo. Né? E ele é desde o princípio da nação hebraica. Porque Abraão, ele foi, vamos dizer assim, Abraão ele foi o pai dos hebreus. Até Abraão não existia hebreu. Né? Aí vem Abraão, que é o descendente de Éber. Então, ok, ali nasce o povo hebreu. E quando ele fala que é antes de Abraão, ele está dizendo, olha, antes de vocês formarem essa nação, eu já estava cuidando dessa nação. Né? Então, ele é o princípio nesse sentido. Né? Então, é um discurso, é uma passagem legal esse conjunto aqui, é um discurso forte, ali nasce, né? Ele se identificando e nasce o radicalismo contra ele. Depois desse discurso, quem não acreditou, não acreditou mesmo, né? Uhum. Isso aqui, É com todo verdade, respeito, com todo respeito, sem nenhum sacrilégio, né? Isso aqui é igual piqui, ou gosta ou detesta, né? é verdade. É, é isso aí. Ô, gente, é muito bom, né? É muito bom a gente ouvir o Simão sempre. A gente agradece, Simão, esse conjunto aí, como você chama, eu acho que teria que ser estudado assim mesmo. Não caberia perícope a perícope, palavra a palavra, aí, não. Eu acho que tinha que ser o todo mesmo, assim, para a gente poder contextualizar melhor. Eu acredito. Também eu não gosto muito de ficar muito em cima de uma palavrinha, de um textinho assim pequeno, apesar do estudo ser assim, né? Ser mais para miudinho, mas ele miudinho demais,
para encher linguiça não dá, né? Então a gente fica no todo, assim, para não. A gente já tira a essência, o sabor mesmo da lição. Eu gostei demais da conta. Tá bom, né, gente? Mais alguma coisa, Simão, para você falar, para Muito fechar? bom. Que paz, Não, com que oi? serenidade ele conversa com a gente. É, Adorei. Na verdade, eu li, né? Não, mas Quem você. conversou com serenidade foi Jesus aqui, que ele foi é. a fala dele, né? Mais alguma coisa, Simão, para a gente poder. Ah, agradecer, né? Vocês têm uma paciência de Jó, né? Em ficar aqui me ouvindo, agradeço de coração. Desculpe pelo monólogo, né, que acabou ficando, né? Mas assim, Imagino. desculpe se porventura também não abarquei, né, o conteúdo na forma que vocês gostariam, né? Desculpe também por isso. E agradecer a vocês e ao mesmo tempo elogiar vocês pela a perseverança no estudo, né? É, quantos anos vocês estão estudando e fiéis aí toda semana? Isso é muito bonito, isso é muito importante, na verdade. Isso é algo para a gente ter que copiar, né, de vocês. Salvo engano, sei lá, a quarta vez que eu converso com vocês, terceira ou quarta vez, e é quase que uma por ano, né? Então haja anos, né, que Já teve, já, eu te falo que deve ter mais, viu? Deve ter umas 8 vezes já. ah, No no nosso. mínimo. Eu já fiquei velho, Conceição, então eu esqueço algumas coisas, sabe? Principalmente coisa que envolve tempo, né? Eu acabo me Irmão, esquecendo. Nós temos assim, nós temos 6 anos, esse grupo tem 6 anos, e esse pessoal é muito perseverante mesmo. Eles são assim, muito, são fiéis a Jesus, fiéis aqui ao estudo. A gente agradece demais a eles por isso, e a gente tem pautado por esse lado do estudo, sem estar muito preocupado com história, né, com coisas de matéria, a gente está muito sempre fechando com a moral mesmo. Então, eu acho que isso agrega muito valor ao estudo e agrada, né, as pessoas, mantém esse espaço aí. Fernando, você quer falar alguma coisa? eu acho que o Simão também já é. Já é hora de ir embora, de encerrar. Não, 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 não. Muito Ele, agradecido, Simão. Muito é, agradecido. Não, Cada eu que vez mais. do agradeço. nosso Eu grupo. agradeço a vocês. Muito obrigado mesmo, tá? De Eu vou coração. E depois, é uma Simão. alegria, tá? Participar. Eu quando vejo pessoas que se dedicam tanto quanto vocês, chego a me emocionar com isso, né? Fico mesmo, né? Quando eu vejo Obrigada. essas carinhas, podia estar todo mundo aí descansando e me permita a nossa expressão mineira, tá aí garrado, né? No estudo. Então eu fico muito feliz com isso e chega a ser emocionante, viu? Parabéns para vocês, continue assim, né? Sigam a ideia do Cristo, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então continue, né? Tá muito bom isso e para mim será sempre uma alegria poder participar com vocês. Tá bom, eu estou fazendo a nossa escala do ano que vem, a gente tem mais umas 3 semanas aí para frente, ou 4, não sei, né, para encerrar o ano. O ano que vem a gente já está começando a fazer a nossa escala, vou te acionar, tá? Para estar conosco mais vezes aí, tá bom? E o Muito nosso obrigado. convite para que seja presencial sempre de pé, né? Você coloque É, o nosso nome aí da nossa cidade aí na sua é, agenda. o meu negócio é assim, o pessoal pergunta, mas onde você mora? Eu falo, longe, né? Nunca vi um lugar longe onde eu moro, como eu conheço que eu moro. Toda pessoa me convida, eu faço as contas, dá um dia de viagem. Então, eu moro longe, meu Deus do céu. Não, mas, sendo possível, Conceição, vamos estar sim, tranquilo, vamos. Uma Vamos hora sim. com tempo de presencial aí. Tá? Vai chegar a hora, né? Da gente estar junto aqui presencialmente. Muito obrigada, Deus me pague, que a gente esteja assim, né, bem. Ô, Silvia, você faz a prece para nós, por favor? Com prazer. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, com gratidão imensa, pedimos as bênçãos a Jesus, a Deus, ao nosso querido irmão Simão, que aceitou estar aqui com a gente
na noite de hoje. Pedimos as bênçãos a cada um dos irmãos aqui presentes, a todos os nossos irmãos queridos que não puderam estar aqui, que eles possam receber a luz desse estudo, aos nossos amigos, aos nossos irmãos menores, a todos os nossos irmãos que se encontram em situação de incerteza, em situação de briga, de guerra, em situação de dor, que também recebam a bênção desse estudo. Em todo lugar onde a identidade do Cristo e sua identificação ainda se fizer presente, se fizer necessária, que Jesus possa chegar no coração de cada irmão e se fazer reconhecer. Pedimos a permissão, meu querido Pai, aos nossos queridos mentores, a espiritualidade amiga que está aqui a acompanhar, a permissão para encerrar esse bendito estudo e que a gente possa nos encontrar na próxima semana em muita saúde, em alegria, em paz e principalmente em boa disposição para continuar a servir sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Boa noite, fiquem com Boa Deus. noite. Boa noite, Obrigada. abraço a Excelente todos. estudo. Muito obrigada. Boa Boa noite, boa noite. noite, obrigado.